Dizer aos irmãos que nós estamos muito felizes por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero dar notícia a respeito da pastora Neuza. Graças a Deus, ontem ela fez a cirurgia e está dentro dos procedimentos normais, né? Ainda com algumas pequenas dores no local por conta da cirurgia, mas nós cremos que isso faz parte do procedimento, do processo. E eu estive lá agora de tarde e graças a Deus está tudo bem. Ela manda saudação para a igreja e acredita que em breve já estará em casa e aí podendo assim rever e poder estar com todos nós, todos os irmãos. Amém? Queridos, quero dar aqui os bem-vindos a todos os irmãos, todos os amigos. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós estamos no melhor lugar, na hora certa, né? E nós estamos aqui na casa do Senhor. Quero ler um texto com os irmãos que está em Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Esses dois versículos, eles foram hoje colocado como nossa meditação diária, né, como nosso café matinal, e eu gostaria de estar meditando aqui com os irmãos. Amém? Assentados mesmos, vamos ler? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Versículo 8. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e o ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Amém? Amém. Mas eu queria voltar ao versículo 7, porque esse versículo 7, ele nos chama a atenção, porque o profeta ele vai dizer por duas vezes sobre a palavra confiança, né? Sobre confiar, sobre o verbo, depois ele usa o nome confiar, confiança. Mas nos chama a atenção, e o tema da nossa palavra nesta noite é feliz o que confia. E aí, você confia em Deus? Você acha que você confia? Ou você tem certeza, você tem convicção de que você confia em Deus? E como é que a gente pode saber se a gente confia de verdade? Existe um verbo que ele é muito, que ele também é uma das bases da fé, que é o crer. E a Bíblia, ela deixa bem claro que muitas pessoas creem que Deus ele existe. Mas quando a Bíblia fala sobre crer como bênção, é diferente de simplesmente a pessoa acreditar que Deus existe. Por quê que crer não é o suficiente? Porque tem um camarada que ele aparece lá no jardim do Éden e que ele crê em Deus. Ou você acha que Satanás não crê em Deus? Satanás não acredita que Deus existe. Acredita, né? Tanto é que ele entrou lá no diálogo exatamente para se intrometer e falou que Deus disse isso, mas não é bem assim, né? E também os irmãos podem ver, todos nós, acredito que muitos aqui conhecem a história de Jó, e Jó é tentado exatamente, é provado, porque Satanás, o diabo, ele conversa com Deus, né? E ele
fala que Jó só era fiel porque Jó tinha tudo. Se tirasse dele, se tirasse o que ele tinha, ele não permaneceria fiel. Então nós podemos ver que crer, até Satanás crê. Ele é crente também. Mas o que é importante de se crer? Por que eu estou usando esse mesmo verbo para falar do verbo confiar? Porque muitas vezes a gente está na igreja, você vem à igreja, você canta hino, você vem aos cultos e você também canta até louvores dizendo de que você confia no Senhor. E aí eu quero te fazer essa pergunta, porque o profeta Jeremias, ele vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor e que tem o Senhor como a sua confiança. Quando eu li essa passagem ontem, estava lendo, e eu me intriguei, eu fiquei assim, me perguntando, por isso que eu coloquei como meditação. O que ele fala que é feliz o homem que confia, e aí depois ele diz, ele vai falar de novo, né? Pode colocar o versículo para a gente ler aqui, só para me ajudar aqui. Bendito o homem que confia no Senhor. Já, para mim, já deveria ter encerrado o versículo aqui, né? Bendito o homem que confia no Senhor. Agora ele vai dizer, e cuja confiança é o Senhor. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Existe um contraste aqui, porque confiar no Senhor pode ser o que a gente fala, mas quando a gente é provado, aí sim é que a gente vai saber se a gente confia ou não. O verbo confiar, ele também é uma das bases da fé. Daquele que crê em Deus, ele crê e ele confia. Então nós pensamos aqui agora que crer, o diabo também crê. Mas qual é a diferença do diabo para a gente? É que a gente crê em Deus e obedece a Deus. Tem muitas pessoas que creem que Deus existe. Eu creio. Tem até cientistas que eles admitem que é impossível o universo ter sido criado do nada e por si mesmo. Eles admitem que alguém criou, mas eles não admitem naquilo que a Bíblia diz a respeito de Deus, o Criador de todas as coisas. Então muitas pessoas creem que Deus existe, mas Deus, Ele não quer apenas que a pessoa creia que Ele existe, Ele quer que também a pessoa obedeça, que a pessoa coloque a palavra de Deus, essa palavra, como centro da sua vida, como uma obediência para a sua vida. E aí, o texto está dizendo, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Por que ele está falando isso para nós? E aí a gente pode ver por que Jeremias está profetizando para Judá e por que ele está dizendo isso. Porque Judá dizia que cria em Deus, mas se o cerco fechasse e ele precisasse de um outro Deus para a idolatria, eles recorriam aos outros deuses. Talvez você já tenha conhecido pessoas assim, pessoas que vêm aqui na igreja, que vai num centro espírita, enquanto ele está passando por uma prova, ele está procurando resposta e socorro em todo lugar. Isso por quê? Porque ele não conhece a Deus de verdade. Ele está procurando onde eu posso encontrar a Deus. Mas aquele que confia é aquele que depende unicamente de Deus. E aí, tem pessoas, hoje em dia, tem pessoas que, para ser feliz,
como o texto diz, bendito, né? O que é bendito? É ser feliz. Tem pessoas que querem ser felizes ou felizes, mas querem, para a sua felicidade ser realmente instituída, e ele dizer que ele é feliz, ele precisa de ter uma casa nova, ele precisa de ter um carro novo. Por quê? Porque a confiança dele, de fato, não é no próprio Deus, é no bem, nos bens. Outra pessoa, para ser feliz, quer ter fama. Hoje, com o advento da internet, a gente vê muito isso, né? As pessoas estão muito preocupadas com like. Dá um like, se você gostou do meu vídeo, dá um like. As pessoas estão preocupadas com o sucesso. E muitas pessoas dizem que confiam em Deus, mas para serem felizes, elas precisam de sucesso. Tudo isso, na verdade, não deixa de ser uma idolatria. Que tudo aquilo que a gente coloca no lugar que é para Deus estar, isso se chama idolatria. Nós, pais, nós amamos nossos filhos, mas nós não deixamos Deus por causa dos nossos filhos. Nós não abandonamos a Deus por causa dos nossos filhos. Quem aqui que é casado que nunca enfrentou dificuldade? Todos nós enfrentamos dificuldades. Mas nos momentos de dificuldades, em que meu casamento às vezes estava numa crise, eu tinha com quem contar. Ele era o meu auxílio, ele era meu socorro. Eu recorria e sempre me recorro a ele, porque eu não sou feliz quando eu resolvo os problemas, eu sou feliz porque eu tenho Deus, porque eu tenho o Senhor na minha vida. Como nós acabamos de cantar aqui um hino que muitas vezes não faz sentido para muitas pessoas. Me ama, Ele me ama, mas tem gente que não sente o amor de Deus. Eu sinto o amor de Deus. Eu sinto o amor de Deus até quando eu sou corrigido. Quando a pessoa é corrigida, ela sabe que aquilo dali é uma bênção para a vida dela. Porque eu um dia desses eu ouvi uma história, né, da própria família Valadão, que a Mariana, certa vez, ela chegou em casa chorando e falando para os pais que vocês não me amam, não. Vocês não me amam. Aí o pai perguntou: filha, nós amamos você, mas por que você acha que nós não te amamos? Aí ela fala assim: porque lá na escola disseram que quem ama corrige. O senhor nunca me bateu. Então ela achou que se quem corrige ama, então meu pai nunca me bateu, então é porque ele não me ama. Ela entendeu assim como criança. Mas hoje, até mesmo, irmãos, quando nós fazemos alguma coisa que a gente sabe que deu ruim, que deu errado, e a gente logo corre para Deus. Para quê? Para se consertar, para pedir perdão, para se corrigir. Por quê? Porque nós confiamos em Deus. Quando alguém briga comigo, ou quando alguém me dá algum prejuízo, quando eu tenho que perdoar alguém, eu provo que eu confio em Deus. Porque o que é confiar em Deus? É obedecer a palavra. Eu não posso dizer que eu confio em Deus, e no momento que eu preciso perdoar alguém, eu não perdoo porque eu estou ressentido, porque eu estou cheio de razão. E onde fica a palavra? A confiança, quando a gente diz que a gente confia, a gente pratica o que está escrito aqui. Muitas vezes a gente vai até levar prejuízos, mas a gente vai dizer: Senhor, importa te obedecer, e eu vou fazer isso por causa do Senhor. Eu vou levar o prejuízo. Quantas vezes a gente leva prejuízos, né? Mas hoje eu não chamo de prejuízo, eu chamo de investimento.
Sabe, quando alguma coisa dá errada na minha vida, e eu entendo que foi por desobediência, e quando eu aprendo, mesmo com aquele prejuízo, eu chamo de investimento. Porque eu aprendi, eu tenho alguém que me ama, alguém que fala comigo, alguém que me corrige, alguém que me repreende, e que numa outra situação eu não vou errar mais, porque eu aprendi aquela lição. Irmãos, eu e você, nós somos felizes demais, é o que a palavra está dizendo, e aí nós precisamos de usufruir daquilo que a palavra está dizendo para nós. A palavra está dizendo de que por nós confiarmos no Senhor, aí Ele vai usar uma metáfora, ou seja, Ele vai chamar a gente de uma árvore. Já que você confia em Deus, se você confia de verdade, você é uma árvore. E o que a árvore tem de tão importante? A árvore tem as raízes. A tua raiz é a tua fé, irmão. O tempo está difícil, a luta está travada, mas você está ligado no Senhor. Eu sou a videira verdadeira. Se vocês estiverem em mim e a minha palavra em vós, vocês vão poder pedir tudo, porque vocês vão receber. Isso quer dizer o quê? Quando o crente que confia, o crente que vive de acordo com a palavra de Deus, ele desfruta, ele não tem medo do dia seguinte, ele não tem medo do futuro. Se você confia em Deus, você não tem medo do futuro, porque o futuro está nas mãos de Deus. E se Ele permitir algo que seja frustrante para mim, algo que seja doloroso para mim, eu sei que eu vou passar com Ele. Ele vai me sustentar. E aí o salmista, o profeta, ele vai dizer no versículo 8, que uma vez que a gente confia no Senhor, a gente vai ser chamado de uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ou seja, você que confia no Senhor, as suas raízes a sua alma, a sua vida, ela é ligada na pessoa do Senhor. E aí pode vir os tempos ruins, podem vir os tempos difíceis, mas você está firmado do Senhor. E aí a palavra de Deus está dizendo de que, vamos ler aqui, estende suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor. Ou seja, o que a gente pode entender como sendo calor? Um momento difícil de uma árvore sobreviver, porque a árvore precisa de água, e se falta água, ela enfrenta dificuldade. Mas aqui está dizendo de que o crente que confia no Senhor, mesmo nos momentos das dificuldades, ele não vai ser abalado, ele não vai se recear. O que é recear? Recear é ter medo, é baixar a guarda, mas a sua folha fica verde. Sabe o que eu tomo isso daqui como uma folha verde? A folha fica verde. É que às vezes os irmãos não sabem dos nossos problemas, e por nós estarmos como uma folha verde, aí todo mundo pensa assim: é fácil o pastor pregar, porque o pastor não está vivendo o que eu estou vivendo, né? Você pode pensar dessa forma, mas o pastor vive os mesmos problemas que você passa. O pastor vive com os mesmos temores que você vive. Nós não somos diferentes, nós somos todos iguais. E aí a postura, porque a postura é porque a nossa vida é para glorificar e exaltar o nosso Deus. Tudo que o diabo quer é que você fique murmurando, que você fique reclamando, porque aí, quando você murmura e você reclama, você mesmo impede as bênçãos de Deus. Porque o inimigo, você já tem um inimigo para tentar te atrapalhar. Mas aí, quando você murmura, você mesmo dá legalidade para que tudo dê ruim na sua vida. Não murmure, não reclame, porque você vê na história do povo de Israel, aqueles que murmuraram, eles ficaram no deserto.
Deus, Ele quer que você chegue a Canaã. Deus quer te levar para a vitória. Mas no caminho você vai ser provado. E você tem que confiar no Senhor. E no ano da sequidão, não se preocupa, nem deixa de dar fruto. É promessa do Senhor. E aí, irmãos, olha, o que eu posso dizer aos irmãos, que confiar no Senhor é a gente praticar aquilo que a palavra de Deus diz. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, eu não tenho condições de dar o dízimo, porque se eu der o dízimo não vai sobrar nada, eu não tenho condições. E aí muitas pessoas que falam que confiam em Deus, mas que não dizimam. Confiar em Deus é praticar tudo o que está na palavra de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Mas para provar, irmãos, tudo na nossa vida, espiritualmente, nós temos que fazer primeiro. Nós não temos que ser igual Tomé. Eu vou crer, mas eu quero crer, mas eu quero ver primeiro. E aí, eu posso dizer para você, a sua família está passando por grandes problemas, lutas, mas firma-se no Senhor. A palavra do Senhor diz assim, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família, tu e a tua casa. Faça isso, se comporte dessa forma, faça a sua parte e você vai ver a glória de Deus na tua vida. Então, irmãos, nós todos somos chamados para viver e para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, tá? E tudo que nós precisamos fazer, tudo que nós precisamos colher, nós temos que plantar primeiro, né? Colocar primeiro a semente na casa do Senhor, na obra do Senhor, e assim nós precisamos de frutificar, de sermos abençoados pelo Senhor, e que nós possamos viver como o versículo 7, que nós possamos ser chamados e que nós possamos viver felizes mesmo. Tem um dia desse eu fui assim arguído, né? Em que alguém disse para mim assim, o pastor fala que nós somos as pessoas mais felizes do mundo, mas eu não sinto que eu sou a pessoa mais feliz do mundo. E tem muitas pessoas que pensam assim dessa forma. O pastor fala que nós somos as pessoas mais felizes do mundo, mas eu não sinto. Irmão, você não precisa sentir daquilo que Deus ele tem feito na sua vida. Você não pode sentir para declarar, você tem que declarar o que a Bíblia diz. Você não é o que você sente, você não é o que as pessoas dizem que você é, você é o que a palavra de Deus diz que você é. E Ele diz na sua palavra que você foi abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais, e que com Cristo nós estamos assentados junto de Deus. Quer coisa melhor do que isso? Agora, irmãos, é o nosso posicionamento é que precisamos. Eu sei que é numa caminhada, muitas vezes a gente tem medo, a gente dá um passo para frente, daqui a pouco a gente está meio que temeroso, querendo voltar, mas você se agarra com o Senhor e diz, Senhor, me ajuda na caminhada, Senhor, eu quero confiar, eu quero depender. Irmãos, quantas enfermidades que nós temos, quantas enfermidades que muitas pessoas estão tendo, porque elas não estão cultivando um relacionamento íntimo, profundo com o Senhor. Tem alguém aqui com insônia? Eu acho que não, né? Então, nós precisamos de confiar no Senhor, e muitos dos nossos problemas, eles vão ser superados. Ele quer tratar de você, Ele quer cuidar de você. A palavra de Deus é saúde
para as nossas vidas. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração.